Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal, né? Quem é a primeira vez que tá chegando, a quem tá voltando, muito obrigada por estar retornando aqui, se conectando novamente comigo. Pra quem não me conhece, eu sou a Jaque Liberato, sou terapeuta multidimensional, trabalho com ferramentas quânticas, ferramentas de cura, ferramentas para impulsionar nos processos de despertar espiritual em todos os níveis do nosso ser, né? Tanto emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, energeticamente, né? Para quem também não me conhece ou ainda não me segue, pode estar me encontrando através do @chamadacura, que são as redes sociais onde eu compartilho mensagens, reflexões, mensagens canalizadas, né, de seres estelares. Então, apesar de eu ter passado um tempinho aqui meio sumida, mas estou voltando aos pouquinhos nas outras redes também, né? E assim, gente, tem muitas coisas, né, que estão vindo aí. Eu acredito que depois desse grande portal que houve no dia 7 de julho, né, 7/7, houve um grande aceleramento, né, onde muitos downloads, muitos insights, muitas questões podem estar emergindo, né, impactando no nosso interior, até mesmo para que a gente possa estar acelerando o nosso processo de despertar, né, se desvencilhar de bagagens, se tornar mais autoconscientes, né. Então é necessário que a gente aprenda a respeitar também aquilo que a gente sente, respeitar nossas necessidades, né? Então, se existe uma necessidade de ficar um pouquinho mais introspectivo, de assimilar melhor as coisas que estão chegando, se dê esse momento, sabe? Respeite seu interno também acima de tudo, porque tem coisas que a gente precisa realmente dar uma certa pausa ali para poder estar compreendendo, né? A gente não consegue assimilar as coisas na pressa, querendo pular etapas nos nossos processos internos, né? Então, muito necessário que a gente esteja se dando esse tempo para poder receber tudo aquilo que chega de informação, poder receber tudo aquilo que vem à tona e reconhecer os aspectos que estão vindo para ser trabalhados, né? Então, não tenham pressa acima de tudo, né? Respeitem o seu ritmo, respeitem a forma como vocês vão assimilando as coisas para que tudo esteja se integrando da melhor forma, tá? E nesse tempo vieram muitas reflexões, assim, e também depois do meu aniversário, muitas coisas, assim, parece que começaram a fazer mais sentido ainda, né? Eu comecei a perceber o real sentido das coisas. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui a energia da semana, mas eu espero estar tendo tempo, né, nessa semana para estar gravando algumas reflexões à parte, né, da energia da semana aqui, pra gente estar conversando e poder estar refletindo juntos para expandir juntos também, né? Então sempre o objetivo aqui sempre vai ser esse, a gente tá expandindo juntos e aprendendo através das situações, através das nossas vivências, sempre lembrando que tudo é sempre pro nosso bem maior, sempre tudo para estar nos elevando, nos despertando cada vez mais pra nossa essência, né? Então aqui, gente, eu acredito que eu tava até um pouco em dúvida entre o oráculo que eu ia usar hoje, mas senti que é uma energia um pouco mais voltada interno espiritual, né? Que a gente pode estar passando de uma forma coletiva. E aí eu vou usar esse Work Your Light, Trabalhe Sua Luz, esse oráculo, para estar trazendo algum tipo de reflexão ou mensagem pra gente estar integrando hoje, tá? Quer dizer, hoje assim, né? No momento que você se conectar com o vídeo, não necessariamente essa semana, né? Por exemplo, a qualquer momento que você chegar, você pode estar acolhendo ou ser no momento necessário para você ter chegado até aqui e receber algum tipo de mensagem, né? E falar nisso, né, gente? Como estão os processos de vocês enquanto eu embaralho aqui? Como que estão as coisas, né? Ainda mais para quem também pode estar passando por questões nas dinâmicas, né? Sempre é um processo à parte. Ai, gente, se vocês soubessem o quanto eu amo quando eu acho que tá gravando e não tá. Ai, mas então, eu vou voltar aqui a mostrar a carta, que não foi da primeira vez.
Mas aqui, a carta que saiu foi a carta do Quebre as Correntes, que fala sobre padrões ancestrais, sobre cura, sobre reescrever o futuro, né? Então aqui, como na imagem, não sei se vai dar pra ver nitidamente, né? Mas aqui tem uma figura aqui feminina que ela tá saindo de uma caverna ali, saindo de um lugar que podia ser meio obscuro, sabe? Um lugar que podia até tá prendendo ela perante a vida de alguma forma, né? E aqui mostrando uma sequência, como se fosse movimentos dela se libertando, dela saindo dessa caverna, saindo dessa prisão, né, que ela estava mantida, ou que ela vinha se mantendo de alguma forma. E aqui é como se ela estivesse girando, como se ela estivesse indo embora de uma forma muito mais leve aqui, né, ela fazendo movimentos fluidos e sentindo todo o movimento, todo o fluxo vindo em direção a ela também, né? Porque aqui tem o vestido dela tá esvoaçante, então os novos ares meio que trazendo esse frescor, né, pra vida dela também. E aqui a mensagem dessa carta é, vou deixar ela aqui, né, pra vocês também tendo seus próprios insights. Mas ela fala sobre esse chamado para curar sua linhagem familiar ou se libertar de viver a vida de seus ancestrais. Isso pode significar abrir mão de antigos padrões de suas linhas maternas ou paternas. Cura de traumas do passado que nem são seus, ou então até mesmo observar velhas formas de ser que também já não te cabem mais, né? Que foi coisas que você foi aprendendo durante a sua criação, mas que na verdade nem correspondem à sua verdade, foi aquilo que você aprendeu, né? Então muitas vezes a gente vai carregando traumas emocionais em nosso campo interno, nosso campo luminoso por muitas gerações, às vezes até mesmo até 7 gerações atrás. Então é por isso que os padrões ancestrais, os padrões familiares, eles podem ser os mais difíceis de ser quebrados, né? E muitas vezes eles nem são nossos para começar. Então, assim, são coisas que a gente já vem carregando, né, dentro de nós, mas também acaba formando as nossas concepções, né, o nosso olhar perante a vida, e que acaba que a gente não conhece outra forma de ser, né? E por isso que a gente continua a representar esse drama, a representar esses traumas, a se sustentar nessas feridas que estavam sendo trazidas de outras gerações e passadas adiante como se fossem a verdade do todo, né? A verdade das coisas, a verdade da vida, a verdade das relações, né? Então, o que deve ser notado quando surge a cura ancestral é que você não pode curar outra pessoa, mas a sua própria cura pode fazer com que outra pessoa esteja escolhendo também iniciar seu processo de cura. Então, essa energia liberada, conforme a gente vai passando pelos nossos processos internos, é como se isso nos levasse a uma nova vibração, assumir uma vibração de cura também, né? E com isso, naturalmente, as pessoas que vão estar mais em contato com a gente ou que tiver uma sensibilidade maior para sentir a nossa energia, naturalmente a gente pode estar desencadeando uma corrente energética, uma onda energética que impulsiona as pessoas também a iniciarem seus processos de cura, né? A ir despertando através daquilo que a gente também vai conseguindo desconstruir de nós mesmos, né? Então, vem perguntando aqui de quais modos de ser ou padrões você está pronto ou pronta para se libertar. Qual parte do seu futuro você quer reescrever? Mais importante ainda, né? Como que está a sua realidade no seu presente? Como que ela também pode ter sido definida por esses padrões aí que nem eram seus de alguma forma, né? Então essa carta vem dizendo que agora é hora de afastá-los e sonhar com um novo futuro, pois você está sendo guiada agora a olhar para sua vida e decidir como você deseja que ela seja. Então assim, é uma carta muito importante, né? É uma mensagem que eu acho que é muito profunda, muito necessária, porque envolve nossas raízes, envolve também questões ali desde o nosso nascimento e até antes que fazem parte, né, de quem nós somos, ou então estava fazendo parte de quem
nós estávamos sendo até então, né? Até ganhar essa consciência aqui de que era necessário se libertar. Então pode ser assim, concepções que todo o núcleo familiar tinha, né? E que era muito limitante, que era muito distorcido, padrões mentais, né? Crenças, formas de se relacionar. Então às vezes a gente não tem um exemplo muito saudável na nossa vida, né? E se tiver, que bom, porque é necessário também que a gente esteja enxergando as coisas, sabendo o que trazer dessa ancestralidade, sabendo o que trazer desse sistema familiar, né? E aquilo que é necessário liberar, porque não é nosso, né? Então, assim, muitas feridas que talvez nossos antepassados desenvolveram aqui, passaram, né, por muitas feridas, passaram por traumas, e isso vai fazendo com que eles vão passando adiante, né? Porque eles estão inconscientes daquilo ou estavam inconscientes nessa forma de viver, né? E apenas iam reproduzindo tudo isso de uma forma muito automática, de uma forma como se aquilo fosse verdade, né? Então, assim, pode ser tanto julgamentos, pode ser padrões de comportamento, pode ser formas de se relacionar, né? Que são disfuncionais. Então, muitos padrões disfuncionais que nós herdamos também pode vir aí do nosso sistema familiar, da nossa linha ancestral, né? Desde crenças que são disseminadas de uma forma muito natural, como se fosse o normal das coisas, né? Então tudo aquilo que a gente experiencia desde a nossa infância pode estar formando a nossa concepção, a nossa visão sobre a vida, sobre as coisas. Então a gente vê ali as pessoas da nossa família, a forma como elas se relacionam, e naturalmente a gente vai absorvendo isso, né? Porque desde criança, quer dizer, crianças têm uma propensão a serem uma esponja, né? Então tudo aquilo ali que ela vai presenciando, ela vai gravando como se fosse o natural, como se fosse aquilo que ela também deve ser parte, né? E com isso a gente vai crescendo de uma forma inconsciente, dependendo da nossa criação, né? Dependendo se as pessoas da nossa família também estão inconscientes nesse sentido interno, né? De não estarem despertos para si. Então tudo isso vai se aprofundando, tudo isso vai se enraizando no nosso sistema interno de crenças, né? Que é aquilo que a gente assume como verdade, e isso vai sendo refletido para os nossos comportamentos, vai sendo refletido para os nossos padrões de sentimentos, né, de crenças. Então, assim, pode afetar de uma forma muito vasta, muito ampla toda a nossa vida, né? Talvez a gente venha em determinadas famílias, né, que cultivem ali padrões muito densos, padrões distorcidos de forma bem profunda e enraizada, sabe? Até mesmo de uma forma meio ignorante, sabe? Como se as pessoas ali do núcleo, elas estivessem tão inconscientes, tão adormecidas, né, pro todo e para si mesmas, que elas vão disseminando um monte de julgamentos, um monte de críticas, um monte de pré-concepções em relação aos outros, em relação àquilo que elas julgam ser diferente delas, né, que elas julgam não ser a verdade ali, e que na verdade é apenas a concepção delas, né? Mas quando você não está ali vibrando em essência, está apenas vivendo com essas percepções do ego, né, que foram criadas, isso tudo vai fazendo com que a gente esteja vivendo sobre uma lente distorcida também, né? Então, assim, é muito importante a gente quebrar esses padrões distorcidos para a gente estar cada vez mais purificando, desconstruindo e lapidando nosso interior, né? E desconstruindo essas camadas que foram sendo postas ao longo da nossa vida e fazendo a gente se distanciar da nossa verdadeira essência ali, da nossa verdade interna, e apenas reproduzindo ali um monte de coisa que foram sendo ensinadas pra gente como se fosse verdade, né? Então, assim, nesse momento que a gente vai despertando, pode ser um pouco sufocante, porque a gente percebe ali o quão distorcido é esse contexto que a gente está inserido, quanto são essas crenças limitantes, essas crenças julgadoras também, né? Que, de certa forma, é uma ignorância, né? Porque
são apenas crenças que segregam, crenças que meio que separam as pessoas através das diferenças ali de julgamentos, o que é certo ou não, né? Então, assim, tudo isso se torna desafiador a gente poder passar pelo processo de cura e identificando o quão adormecido nosso sistema familiar pode ser, né? Dependendo da nossa origem, ali, dependendo do contexto que a gente veio, né? Para mais ou para menos, né? Mas assim, de uma forma geral, por exemplo, você tem problemas com amigos, né? Você tem aquele choque ali de opiniões diferentes ou então de visões diferentes, e quando são pessoas que não fazem parte do nosso sistema ali de origem nessa passagem, né? É mais fácil a gente não querer lidar. Porque, por exemplo, se a gente não concorda, se a gente não quer mais dar seguimento naquela amizade e aquilo que a pessoa fala não condiz com aquilo que a gente acredita, então, se a gente decidir por isso, a gente simplesmente se afasta e não é algo que eu vou ter que lidar, né? Então, assim, se eu estou ou no padrão de fuga ou se eu simplesmente não quero, né, pra minha vida, então eu simplesmente me desprendo, né, e quando são questões familiares, é algo que, querendo ou não, vai refletir na gente, né? E é por isso que é tão mais importante, mais difícil, às vezes, da gente se libertar desses padrões, dessas correntes, porque são coisas que pertencem à nossa linha familiar, né? Querendo ou não, a gente tá carregando isso energeticamente, às vezes é algo genético também, geneticamente nós estamos carregando, então, assim, a importância da gente estar lidando com as questões familiares é extremamente fundamental e essencial para ocorrer essas verdadeiras libertações internas, porque é como se a gente pudesse fugir de qualquer coisa, mas dali do nosso núcleo e de toda a bagagem que é formada esse conjunto, né? Isso é um fato na nossa vida. Então, se a gente quiser somente ignorar, não vai ser a solução, porque uma hora a gente vai ter que enxergar que tem coisas que não são nossas, que tem coisas que são extremamente, assim, limitantes, extremamente distorcidas, e que, se a gente quiser estar se libertando e sendo o nosso eu mais autêntico e tá sendo mais leal a si mesmos, a gente vai precisar trabalhar isso, porque elas estão internalizadas, elas estão enraizadas, diferente do que relações com os amigos, relações com outras pessoas, né? O que elas são pertencem a elas, né? E a gente consegue ter um filtro maior de saber enxergar aquilo é algo que a pessoa também foi ensinada, não diz respeito a mim. Mas quando a gente está passando por esse processo de cura, principalmente ancestral e familiar, não existe um outro caminho a não ser a gente enxergar, né? Porque o resto, se a gente tá nesse padrão, ou se a gente quiser escolher, a gente pode simplesmente ignorar e falar, não, pra mim isso não faz sentido, eu não vou mais dar energia pra isso. Mas e quando é algo que a gente estava carregando inconsciente e não tinha noção, né? E não tinha a dimensão do quanto estava afetando a nossa vida, do quanto era profundo nas nossas crenças ali. Então pode ser que nossos pais passaram por dificuldades na vida, né? Pode ser que eles passaram por dificuldades, sei lá, financeiras, tiveram uma vida difícil, uma realidade difícil, e naturalmente, se eles estão nessa realidade, nessa visão, e eles não conseguem ter esse despertar para enxergar, né, e fazer e criar uma nova realidade através dessa transformação de crença a nível interior, a nível emocional, mental, né, a forma como se sentem, estarem mais despertos e autorreflexivos, para poder compreender esse contexto e como está transformando mais a si mesmos. Então, a nossa tendência é que eles estejam ensinando tudo isso como se fosse uma verdade, né? Então, é onde a gente pode escutar muitas frases do tipo, mas a vida sempre vai ser difícil, né? Mas nada vai vir fácil para você também, né? Então, assim, eles começam a projetar todas essas experiências que eles tiveram
de diferentes âmbitos. Pode ser na questão, né, de financeira, pode ser na questão de relações, né? Então, tipo, mas as pessoas sempre vão te magoar mesmo, não vale a pena você ser verdadeiro com as pessoas porque elas sempre vão pisar em você. Mas se, por exemplo, é só você demonstrar um pouco que as pessoas, elas vão te ignorar, elas vão ser frias, elas vão deixar de te valorizar. Então, tudo isso vai construindo crenças dentro da gente que, quando a gente vai perceber, já estava reproduzindo tudo isso na nossa vida e assumindo como verdade, sendo o nosso padrão, né? Então, é uma internalização muito profunda e que pode ser um processo muito, assim, que exige muito comprometimento pra gente estar se libertando, né? Mas aqui, ó, como vem na imagem, quando a gente se liberta, é onde a gente consegue sair dessa caverna, né? Sair desses padrões obscuros ali, limitantes, distorcidos de alguma forma, padrões densos, né? Pode ser tanto em relação a si mesmo, da forma como a gente estava se enxergando, da forma como a gente acreditava ser a verdade ou a realidade das coisas, né? Quanto nossos julgamentos perante os outros. Então, tudo aquilo que a gente vai aprendendo e presenciando na nossa infância, ali no decorrer do nosso crescimento, vai moldando também o nosso ego ali, né? Mas não quer dizer que não possa haver uma transformação. Na verdade, aqui é necessário a gente também estar entendendo que do momento que a gente desperta, a gente sempre vai estar tendo a escolha de poder transformar esses fatores que estavam nos prejudicando, esses fatores que eram até mesmo ignorantes, né? Principalmente perante os outros, aquilo que diz respeito aos outros, sabe? Tem coisas que quanto mais a gente estiver liberto e expandindo nossa mentalidade, mais nós vamos estar se integrando a essa vibração da unidade, né? Que é saber que somos todos iguais, no sentido de todos nós temos o nosso valor, né? Não são as diferenças das pessoas que vão fazer com que elas sejam menos do que nós. Porém, cada um está no seu caminho, cada um está no seu processo, e é necessário que a gente tenha muito respeito pelos outros, por tudo aquilo que eles estão escolhendo para si mesmos, né? Por tudo aquilo que é parte da verdade deles. Então, assim, nós temos a nossa verdade, os outros têm a verdade deles, e todas são dignas, todas são únicas, né? E não cabe a nós em nenhum momento julgar os outros por quem eles são, pela forma como eles vivem, né? E assim como nós também não íamos querer que tivéssemos ali constantes críticas, julgamentos sobre as nossas escolhas. Então é a gente permitir que os outros sejam, para que a gente também possa se libertar de todas essas correntes que nos prendiam em padrões de julgamento, padrões de críticas, padrões distorcidos, né? E encontrar a nossa verdade, né? E sair deste lugar que era limitador, que estava nos prendendo, e encontrar essa libertação para sair desse lugar e fluir cada vez mais, né? Se abrir para uma nova forma de ser. Então, é uma grande reflexão, assim, dos padrões que nós estávamos sustentando, muitas coisas que antigamente a gente podia estar até reproduzindo, seja de falas, seja de opiniões, seja de uma imposição ali que nós estávamos trazendo para nós mesmos, podia ser coisas que nem eram nossas, mas a gente já tinha aquilo tão normalizado no nosso núcleo familiar, no nosso convívio ali, no nosso ambiente, que podia ser muito tóxico, podia ser muito prejudicial, podia ser muito limitante no sentido de nos impedir até mesmo de crescer espiritualmente, interiormente, né? Porque é necessário a gente estar abrindo mais a nossa mente e encontrando essa liberdade interna, tanto para sermos quanto para aceitar, né? Acho que uns aos outros como verdadeiramente somos, e não ficar impondo ali as nossas opiniões nas vidas das pessoas, e nem permitindo que elas também fiquem colocando essas projeções, esses julgamentos, preconceitos, né, nos nossos ombros ali, fazendo a gente se sentir mal por algo. E assim como a gente também não deve ser essa pessoa que vai estar ali para apontar o dedo para os outros e ficar
diminuindo as pessoas por quem elas são de alguma forma. Então, assim, o normal é nós sermos nós, não existe nada além disso, né? A sua verdade é aquilo que você é, e é isso que nós devemos honrar aqui, quem nós somos verdadeiramente. Limpar todo o nosso sistema, limpar nosso emocional, né? Transcender essas bagagens, transcender esses conceitos, esses preconceitos, esses pré-julgamentos, essas necessidades do ego de estar sempre ditando algo em relação à vida dos outros, ou então medindo os outros com a nossa própria régua. Então, assim, é a libertação interna de uma forma geral, tanto ancestral, tanto familiar, é a libertação para a gente expandir e ascensionar como seres, né? Ascensionar como pessoas, permitindo que as pessoas sejam quem elas são e também nos aceitando como somos, né? Mas aqui essas reflexões se fazem muito necessárias para que a gente esteja transcendendo essas bagagens que são tão enraizadas e que podem ser por muito tempo inconscientes, né, na nossa forma de ser, de enxergar as coisas, de agir, de tratar os outros, de impor nossas crenças, né, em relação às coisas da vida. Então é o momento agora da gente estar se libertando dessas correntes ancestrais, dessas correntes familiares e estarmos cada vez mais firmados e ancorados na nossa própria verdade, né? Estar vibrando a partir da nossa essência e não a partir das distorções ou ilusões que nosso ego foi construindo em nós ao longo do nosso crescimento e que só fazia com que a gente estivesse em coerência consigo mesmos acima de tudo, né? Então, assim, quando eu estou impondo algo às pessoas, ou eu estou ferindo as pessoas, julgando aquilo que elas são, ou julgando qualquer aspecto da vida delas ou delas, tudo isso só tá ferindo a mim mesma, né? Então, assim, tudo que você projeta no outro, tudo que você transmite e que pode ferir os outros em relação a eles, só vai estar fazendo você trazer tudo isso pra você e você se manter nessas prisões de concepções, de limitações. Então, assim, muitas coisas a gente traz como julgamentos dos nossos ancestrais também, da nossa linha familiar, e que não representa a essência da unidade, da integração, não representa essa unicidade com o todo, né? O princípio aqui é sempre estarmos respeitando uns aos outros e dissipando esses conceitos enraizados, até mesmo que são impostos aqui na Matrix, mas que também vêm ali de uma outra geração que cultivou vários padrões como sociedade, né? E a gente está aqui também para poder estar nesse trabalho de estarmos nos lapidando e construir um novo futuro, um novo agora, uma nova realidade, uma nova consciência coletiva perante o todo, perante a nós mesmos, perante a sociedade. Então, assim, romper com todas essas imposições, com essas concepções atrasadas, né, retrógradas, separadistas, que queriam nos colocar sempre em constante dúvida ou comparação em relação uns aos outros, né? Fazer a gente ter medo de ser quem nós somos e viver enraizados em inseguranças ali, em traumas, em feridas. Então, assim, a partir do momento que a gente desperta, nós sempre temos a escolha de continuar carregando tudo isso com uma desculpa de que, mas foi isso que eu fui ensinado, foi isso que eu aprendi, então, assim, não tenho culpa, foi o que me ensinaram e eu apenas vou continuar reproduzindo. E, tipo, pode ser tanto feridas, né? Então, assim, a gente viveu questões muito delicadas em relação à família e tal, mas, assim, no momento que você ganha consciência, é o momento que você tá tendo a oportunidade de fazer diferente, o momento que você tá tendo a oportunidade de se curar, de se transformar, né, de falar, não, agora eu não quero mais viver a partir das minhas feridas, eu quero viver a partir de quem eu estou descobrindo que eu sou agora, a partir desse processo de despertar, de relembrar e me reconectar com a minha essência, de ser mais
leal e mais verdadeira comigo, né? Então, assim, eu entendo tudo que eu passei, mas hoje eu estou querendo me dar a chance de começar esse processo de pouquinho em pouquinho e ir quebrando todas essas correntes, tudo isso que me limitava, tudo isso que me bloqueava, tudo isso que me feria, tudo isso que fazia eu ficar vibrando em sofrimentos, em pesos, em dores, né? Então, a partir de hoje eu quero me libertar, eu quero ser mais fluida, eu quero me reencontrar, né? Eu quero estar uno comigo mesmo. Então, qual é esse passo? É esse passo de você entender quais eram esses padrões, entender como eles estavam afetando todo o seu emocional, todas as suas crenças, como você estava reproduzindo isso no seu dia a dia e como suas condições internas também refletia no seu externo, né, nas situações que você experienciava, e como poder, através desse processo de cura que é constante, que não acontece do dia para a noite, mas sim um processo de se comprometer pouquinho a pouquinho, dia após dia, para ir liberando, eu posso me tornar mais uno comigo, eu posso me tornar mais alinhado com a minha verdadeira essência, né? Eu posso reconhecer aquilo que não era meu desde sempre, mas que hoje eu sei que não era meu. Naquele momento eu achava que eu tinha que carregar tudo isso, né? Que eu tinha que trazer essa herança para honrar minha ancestralidade. Na verdade, não. A gente honra muito mais nossa ancestralidade quando a gente traz a força dela, né? Traz ali os valores que ela nos ensinou, a força que existe na história da sua ancestralidade. Isso sim é honrar seus ancestrais e seus antepassados, sua família. Não você continuar trazendo esse monte de bagagem distorcida, disfuncional e sendo parte de você, e você justificando que foi porque no passado as coisas foram assim, então tem que continuar sendo. Não, na verdade, não precisa ser assim, né? A gente pode sim, no momento que se torna mais consciente de si, tá fazendo novas escolhas, está escolhendo o melhor para nós, escolhendo um caminho mais amoroso para poder tá trilhando um caminho mais fluido, um caminho onde nós vamos estar nos libertando para nós mesmos, né? E libertando perante a vida, a gente rompendo as barreiras ali que estavam nos reprimindo, as correntes que estavam, que nós estávamos carregando ali, achando que a gente precisava permanecer acorrentado naquelas questões, quando na verdade é bem aquela figura, não sei quem já viu, né? Mas aquela figura que tem um elefante e ele tá sentado numa cadeira bem pequena, e nessa cadeira tem uma corrente ali, e ele fica ali acorrentado naquela cadeirinha, naquela corrente tão pequenininha, e ele não vê o tamanho dele, ele não vê que se ele levantar, aquela corrente ela vai se quebrar naturalmente, porque ele é muito mais forte, muito maior do que tudo isso, né? Então, assim, é a gente encontrar a nossa força interna e também saber o que trazer, o que é forte, o que vem de ensinamento verdadeiro da nossa ancestralidade, como tá transmitindo tudo isso, mas sem carregar os mesmos pesos que eles também estavam escolhendo manter, ou então estavam inconscientes e por isso foram reproduzindo a vida inteira, né? Então, assim, a partir do momento que a gente está se tornando mais consciente, é onde nós podemos fazer novas escolhas, trilhar novos caminhos, né? E ter esse discernimento de dizer, eu realmente agora eu vou usar todos os meus traumas, vou usar minhas dores, mas para ressignificar tudo isso e descobrir minha força através de tudo isso, e não trazendo essas dores para me justificar perante a vida, né? E continuar ferindo outras pessoas ali, passando tudo isso adiante e continuando esse ciclo prejudicial na própria vida, e que pode afetar também as pessoas ao redor, não? Mas claro que sempre vai afetar mais a si mesmo, né? Porque é você que tá nutrindo tudo isso, é você que tá guardando e acumulando tudo isso dentro de você. Então, óbvio que o impacto maior sempre vai ser interno, né? Mas claro que é necessário a gente ter essa sabedoria e discernimento de também entender que tudo aquilo que fizeram com a gente não é algo que a gente precisa sair reproduzindo, fazendo com outras pessoas que não tem nada a ver, né, com a nossa história. Então, ter essa responsabilidade também, essa autoconsciência perante os outros, perante aquilo que a gente está escolhendo reproduzir
né? E aí já de uma forma mais consciente, porque a gente tá escolhendo fazer o mesmo que as pessoas fizeram com a gente, que a gente já sabe que nos feriu, né? Então, assim, é estar mais conscientes, estar mais integrados à nossa verdade, né? Para saber fazer escolhas diferentes e também trilhar caminhos diferentes e poder ter um futuro diferente sem deixar de honrar aquilo que foi sagrado na nossa ancestralidade, mas rompendo com tudo que era necessário para a gente viver da forma mais livre, mais fluida, harmônica, equilibrada e elevada consigo mesmos, né? A gente passar por esse processo de cura até mesmo para que essas bagagens estejam sendo curadas. E uma vez que a gente também cura a si mesmo, a gente não está curando só individualmente, né? A gente está curando ancestralmente, a gente está curando coletivamente também. Então, tudo que nós optamos, escolhemos por fazer no agora em relação a tudo isso, também vai impactar não só a nós, mas todas as pessoas que também entram em contato com a gente e também podem, onde a gente também vai poder estar de uma forma muito espontânea e natural, sem nem perceber, tá impulsionando outras pessoas para esse processo de se tornarem mais conscientes, né? Então, a gente saber nossa responsabilidade perante a nossa própria vida, perante aquilo que a gente está escolhendo, né? Carregar com a gente e também aquilo que nos cabe, né? Que pode beneficiar muito a nós mesmos, a nossa vida e as pessoas que convivem com a gente, né? As pessoas que estão em contato com a gente, porque uma vez que nós nos curamos, nós também entramos em maior harmonia consigo mesmos e mais nós podemos nos relacionar de uma forma mais harmônica com os outros, né? Então aqui essa grande reflexão, essa carta é um sentido bastante profundo, né? Porque vem das nossas camadas mais enraizadas, inconscientes da nossa história, mas que chegou um momento aqui, e eu acredito que esse portal 7/7 também veio com esse grande rompimento e quebra, né, desses padrões, e que a gente possa estar se libertando cada vez mais. E foi muito engraçado, porque de umas semanas pra cá a maioria dos meus atendimentos foi para realizar um método de cura ancestral, então assim, parece que realmente de uma forma coletiva ali as pessoas estão sendo despertadas para entender essas raízes, né? E ir se libertando daquilo que era prejudicial, daquilo que a gente foi herdando ali, entendendo como verdade e trazendo isso pra nossa vida, né? Então tá sendo um momento assim de muito despertar nesse sentido, muita libertação já que eu tava sentindo através dos atendimentos, né? Então vamos estar impulsionando ainda mais essa energia de ruptura, de quebra, né? De se desvencilhar aí dessas bagagens ancestrais distorcidas, incoerentes, bagagens familiares, né? Crenças limitantes. Vamos trazer uma grande transmutação aqui, né? Nossa, gente, desculpa pela barulheira. Mas então, vamos lá, tá bom? Procurem respirar fundo e sempre que sentir necessidade pode estar voltando aqui para reassistir a transmissão, porque toda vez que você se conecta com a transmissão ela é reativada e todos os códigos de cura são reenviados e transmitidos ao seu campo novamente, tá bom? Urayashan yaraur yanti hanya urya shur in auranya hurashari uliyanti urashut yanya haurashat anya yaruryatra ya Ansya uryashun namarya trurayashandri uroyatya Uraya Shantiyana Uranya Hanti Yatu Shant
Yanamahura Anamariaturu Yashant Hanya 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 Harashanti Hanamaria Shant Anya Huru Yashut Yanamara Urania Shant Yanamaura Hati Yata Uronia Uryashati Hanti Ur Yataria Taria Anya Huraya Shanti Anna Maria Ushant Yana Uhaura Yati Ahanaya Yata Harasha Haur Ya Hushantya Haushanya Urya Huhuyatya Haur Shanti Haryatura Yashatya Namara Haryati Ura Shatya Urya Hyanyahatya Yana Maria Traura Shant Yana Maria Yaryatu Shurya Harya Shant Yantya Huraya Traura Yashatya Harauranya Urashantyana Ura Yantya Uranya Yantyantaka Uranya Harashanti Hushanya Uryashat Hat Yahat. Então, calma que eu demoro às vezes um pouquinho, que eu vou sentindo as coisas aqui, mas... Então é isso, gente, eu espero que tenha ressoado, né, da melhor forma aí pra vocês, que vocês, né, absorvam aquilo que é coerente com o que vocês sentem, né, aquilo que cabe, aquilo que vocês podem se beneficiar de alguma forma, né, que todas as mensagens trazidas aqui possa ter trazido algum auxílio, né, de alguma forma, contribuído aí com os processos internos de vocês. E quem quiser compartilhar aqui como se sentiu depois da transmissão, pode ficar à vontade. Para mim é sempre muito importante aqui as interações de vocês. Muito obrigada a quem curte, muito obrigada a quem se inscreve, muito obrigada a quem se integra aqui, né, ao canal e continua acompanhando, né. Eu pretendo estar mais presente, trazer outros direcionamentos intuitivos também ali com outros oráculos para vocês, como eu fiz alguns meses atrás, né? É que tá um pouquinho corrido tudo, mas eu vou tentar estar trazendo tudo isso, trazer mais interações aqui pro canal, e vocês também fiquem sempre abertos para trazer sugestões, para conversar, né, para compartilhar, para poder interagir aqui da forma como vocês sentirem, né? E muito obrigada a todo o apoio, muito obrigada a todas as pessoas que se conectaram. Até o próximo vídeo, então, um beijo!